E, João, o tema do nosso programa, né, na realidade são dois, mas que têm o mesmo conceito, a mesma ideia, né? Primeiro, falando de alimentação, o peixe morre pela boca. Tá? Sim. Um deles é um ditado popular. Sim. Agora, outra frase mais impactante, na realidade, que é do Hipócrates. Essa é boa. Hipócrates é um cidadão que viveu há 300 anos antes de Cristo, mais um pouquinho, Faça né? do alimento seu medicamento? Isso, faça do alimento seu medicamento. Show. E nós somos o que comemos. Show. Porque o Hipócrates, ele desmistificou a ideia da... Ele separou a medicina, ele colocou como ciência da religião. Certo. Porque os caras morriam, né? A ideia de morte é que a doença seria uma punição divina, um castigo, por exemplo. Mas né? faz sentido também, Perfeito, mas ele separou a coisa e ele falou, não, a doença é tratável. para deixar mais fácil. Isso, aí, inclusive alimentação. Sim. O cara se alimenta mal, Sim. ele vai... Escolhas. São escolhas. E fala um pouco disso pra gente, por favor. Desculpa te cortar, mas aqui é uma conversa. É uma você pode me perfeitamente, cortar também. perfeitamente. Eu estou te colocando esse conceito para que a gente fale de onde surgiu né, essa preocupação com a alimentação. Será que a gente deve ter? Depois eu vou falar para você de uma pergunta que eu fiz para a IA, né, para o chat GPT, e ele me respondeu. Depois eu te falo. O chat GPT ele é traiçoeiro com as perguntas. Vamos ver o que ele responde aí. O que ele responde. Porque o pessoal, mudando Sim. um pouco de assunto, o pessoal tem que prestar atenção em confiar muito nas respostas desses buscadores. Por quê? O buscador, ele é preciso, mas ele é preciso no que você busca. Então, se você não sabe buscar, você não vai receber a resposta certa. Esse é o principal contexto. Então, muita gente acha assim, eu vou pedir uma dieta para o chat GPT. Perfeito. Só que não sabe colocar parâmetros. Então, por exemplo, se você pedir uma dieta da maneira correta para o chat GPT, por exemplo, chat GPT, isso é uma dica de ouro, estou dando aqui de graça para os espectadores. Depois a gente vê se cobra não 10 precisa centavos. cobrar, né? não, eu recebo lá de cima. Perfeitamente, muito bom. Ó, chat GPT, faz uma dieta para mim que tenha 1,2 por gramas de proteína por quilo de peso. E o meu peso ideal é 70 quilos. Aí Sim. você já começa a conversar direito com a inteligência artificial. A inteligência artificial, para mim, é a inteligência suprema. Porque ela pega todo o conhecimento Perfeito. e compila. O problema é quem não sabe Sim. buscar a informação. O grande detalhe do mundo atual não é receber a informação, é fazer a pergunta certa. Esse é o Sim. meu parâmetro. E se receber uma resposta, saber processar essa resposta também. Assimilar. Porque na realidade nós somos uma matemática exata, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas e cada uma é diferente da outra. Isso. Então não dá, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Com muitos neurônios, com muitas células, com muitos minerais. Perfeitamente. Uns usam mais, outros usam menos, né? É uma máquina mágica, né? O cérebro, tanto o corpo, né? É uma máquina mágica. Então, voltando à pergunta lá, o Hipócrates, por exemplo, a medicina hoje ela está muito compartimentalizada. Então, ela é meio que o médico cuida do seu dedo, Sim. o outro médico cuida da sua unha, o outro cuida do coração. E se o cara chega alguém... Hoje em dia tem médico que se vê uma fratura exposta, ele sai correndo. Perfeito. Nada contra. Eu também sairia correndo se eu ver um osso exposto. Mentira, eu não sairia correndo, não. Se não tivesse o que fazer, eu voltaria no lugar ali de algum jeito. Eu chamaria alguém. Ou também, ele tá no carro Se e tivesse tal. alguém para socorrer, eu não... Forrar o banco do carro para não ficar o carro cheio de sangue. Tem que pensar em situações pode ser. de estresse. Tem que Sim. pensar. Então, a alimentação é a mesma coisa. Você tem que pensar. A gente é o que a gente come. Então, o que você está comendo atualmente? Estou te fazendo uma pergunta. O que você está comendo? Talvez. Você está bem. Olhando um exame apenas no olhar, eu percebo que você está bem. Seu olho está com uma coloração boa, sua pele Sim. razoável, depende da sua idade, né? Eu tenho bem idade, Ou você tá, você tá bonitão. Então, assim, você consegue correr 10 km se precisar? Não é que você vai fazer isso à toa. Se precisar, você consegue correr? O corpo foi projetado para isso, entendeu? Sim. Se precisar andar 50 km agora, seu avião caiu no deserto, você precisa andar 50 km em jejum, você aguenta? Eu aguento. É esse que é o ponto. Eu digo para você que a necessidade faz o sapo pular. Então, Aí uma você vai ter que- necessidade isso. é possível. Mas será que o meu corpo vai corresponder? Eu vou ter uma dificuldade, claro, de correr. Mas talvez andar, caminhar, talvez eu consiga, né? Isso, caminhando. Porque aí você tem outras motivações também. De repente você está andando, caminhando para salvar a tua vida, ou para salvar a vida de uma criança que está contigo, Certo, ou do teu isso, pai, então, com para certeza. buscar uma ajuda, Com né? certeza. Porque tem essa história do pessoal que caiu no Andes ali mesmo, né?
Isso, essa história ela fantástica, cara. Fantástica Fantástica e assustadora. E O filme é muito legal. Quem não assistiu, tem que assistir. Isso, tem o original, né? Um filme original, filme não existe. O primeiro filme, acho que um pouco depois do acidente, e tem um recente agora. Só que tem até um nome diferente, né? E foram os heróis que assim. Você já subiu uma montanha na neve andando? Não, eu não passei de Paraibuna até agora. Então vale a pena, porque uma vez, vou contar uma história, eu desci um teleférico, o parque estava fechando lá no Chile, Sim. e aí o cara falou assim para mim, o parque vai fechar, não dá para descer mais. Eu falei, só mais uma vez, aí ele me alertou assim, o teleférico não vai subir com você se você não pegar. Eu falei, tá bom, eu desci uma montanha de uns, sei lá, chutando aqui 700, 600 metros. Meu irmão, para subir, eu fiquei aterrorizado. O sol se pondo, ninguém me vendo lá. Sim. Eu tava com uma pessoa, minha namorada na época, ela não sabia onde eu tava na montanha. Eu acho que eu levei mais de 1 hora para subir 600 metros e o ar não vinha. Que loucura, né? E cada passo é como você fazer Entendi. com 100 quilos cada lado, que não vai. Eu dava um passo, tinha que respirar. Perfeito. É como se as pernas estivessem presas ao chão ali. Não tem hemoglobina, você não faz a respiração, a troca gasosa lá. Então, imagina esses caras sem comer, só na proteína. Acho que é isso que salvou eles também. Não comer carboidrato lá deu essa força para eles. Pode ser. Só na proteína e proteína humana. Que loucura, né? Risada, mas isso não é engraçado. Não, eu sei, não é engraçado. Isso Seria cômico se não fosse trágico, né? Com certeza. Porque morreram, né? Porque muitas pessoas. É muito tenso. E no filme, eu não sei se retrata mesmo, eles andam vários quilômetros. Tem o vale lá, né? A Cordilheira dos Andes. Aí o cara fala assim, o cara olha para a montanha e fala, 1 hora essa montanha vai acabar. Só que é só neve, meu irmão. Sim. E aí lá você não tem o que fazer. Ou você vai morrer congelado, você vai morrer... Sim. 1 hora você vai ser todo consumido, né? Pela energia. É muito legal no jejum, porque esses dias eu pesquisei isso. Você começa a fazer jejum, no primeiro dia você perde um bom tanto de peso, que é a água que foi embora. Sim. No outro dia você perde glicogênio, vai mais água embora, aí chega uma hora que você começa a consumir tecido somático, tecido muscular. Quando você não tiver mais musculatura suficiente, você vai definhar, literalmente. Você precisa ingerir calorias, você precisa ter energia, entendeu? E aí os caras lá andando no frio. No frio, seu gasto energético fica muito maior, né? Sim, perfeito. Então Sim, porque você está consumindo energia para se manter aquecido, isso, né? é assustador o poder da mente lá, porque eu acho, se eu não me engano, 2 ou 3, né, que fizeram o último percurso. Ninguém queria mais fazer e os caras foram. Essa é a força sobre-humana de acreditar e andar. Precisar, porque se eles continuassem ali, até a proteína humana ia acabar. Aí ia ter que ir para os vivos, né? matar alguém para poder continuar se alimentando. Né? Teoricamente, isso aconteceria. Tem uma plataforma TED Talks, já viu? No YouTube. É bem legal. Um desses caras, um chileno, inclusive hoje ele é um empresário famoso, porque um cara que sai dessa situação, ele não tem medo de nada mais no mundo, entendeu? Claro. Nada já mais passou pelo pior caso, pela pior Isso. situação, né? Nada mais impacta o cara. E por isso que ele é bem cedido, porque para ele é a opinião das pessoas. E é assim que as pessoas têm que ser. Isso. Tá. Mas, viu, João, vamos falar um pouco dessa história do jejum que você me falou, né? Certo. É fato isso? Isso realmente é benéfico? Funciona mesmo? E qual que é o motivo? Qual que é o objetivo disso? Porque eu vi alguma coisa, a pessoa fica tipo 24 horas ou 48 horas sem comer absolutamente nada, só tomando água. Aí você falou dos tecidos, da água que vai primeiro, mas você está se reidratando também. Então, na realidade, vai a gordura abdominal. É o estoque que o cérebro criou ali, né? Ou que nós criamos para que o cérebro gerenciasse isso, né? Isso. Inclusive, eu tenho que voltar àquela pergunta, eu não terminei o raciocínio, que o corpo ele perde bastante peso no começo, depois ele perde cerca de 300, 200 gramas no decorrer dos dias. Então o corpo se adapta ao jejum, então ele cria um mecanismo de defesa para não consumir tanta caloria para o seu peso ir diminuindo gradualmente. Tem uma história na internet, que eu não sei se é verídica, de uma pessoa muito pesada, mais de 150 quilos, salvo engano, precisa pesquisar isso, que ficou 1 ano sem comer. 1 ano sem comer? É aquilo, história de internet. Só que se ele tem muito, acho que tomava só vitaminas, algumas vitaminas hidrossolúveis, lipossolúveis, que tem diferença, né? E talvez algum água com sal, algo pitadinhas de sal, sais minerais, mas que dá para ficar sem comer, porque a máquina funciona. Então, qual que é a vantagem do jejum? O problema hoje da humanidade
é que quando você vai ao mercado, você só acha açúcar praticamente. Açúcar. Sim. O que seria açúcar? Sacarose. Então é uma molécula de frutose com uma de glicose. Isso chama sacarose, que é o açúcar de mesa. O branquinho, o demerara, o mascavo, isso é açúcar. E isso tem em todos os locais. Então, por exemplo, se você pega uma banana, se você pega uma maçã, então as frutas são presentes de Deus, do mundo aqui pra gente. Por isso que nasce na árvore, mas essa não deve ser a base da nossa alimentação. Porque se você comer só isso, cedo ou tarde, você vai se dar mal, entendeu? Isso é o que eu acredito. Por quê? Porque não, o nosso corpo, ele consegue sintetizar carboidrato e gordura. Não é, é pegar outros compostos e Sim. o corpo sabe fazer glicose e o corpo sabe fazer gordura, mas o corpo não sabe fazer proteína. Esse é o principal. E se você pegar uma tabela de composição, tem pouca proteína nesses produtos. Então você tem que comer muita maçã, muita banana para chegar em 10 gramas de proteína, entendeu? Perfeito. São as proteínas vegetais, né? Isso. Só que se você não domina o fogo, a gente está falando num contexto bem filosófico e histórico. Se você não domina o fogo, você não consegue comer feijão. Você tem que ter o raciocínio de pegar aquela vagem, abrir, tirar o grãozinho de lá, que é a leguminosa, deixar de molho. Se você deixa o feijão de molho, sei lá, 2, 3 dias, ele vai amolecer, você vai comer. Só que ele não é palatável também, Perfeito, entendeu? Claro. Então, você pode ser vegano hoje? Com certeza, você consegue ser vegano. Aqui a gente já mudou do jejum para veganismo, onívoro, carnívoro, tudo bem. E, na verdade, o jejum, o corpo é programado. O corpo sabe se manter em jejum. Quem pode fazer jejum? Quem está saudável. Sim. Se você tem alguma patologia, o jejum tem que ser bem lento. Não precisa fazer jejum para emagrecer? Não precisa. Dá para ajustar. Precisa comer carne? Precisa ser vegano? Também não precisa. O jejum pode ser feito em qualquer dieta, mas tem que ser orientado. Principalmente a volta. A volta do jejum tem que ser orientada. Perfeito. O grande problema é esse. Não adianta nada você fazer um jejum de 24 horas e arrebentar com o seu metabolismo a hora que você volta a comer. Perfeito. Comer feito um louco ali, como se fosse o último dia da tua vida. Pode até comer feito um louco, mas coma gordura e proteína. Sim. Eu vou ser sincero para você, é assustador. Ó, eu sou, como eu te falei, né, anteriormente aqui, a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu agora. Eu sou nutricionista, entre aspas, desde os 15 anos. Eu treinava com fisiculturista, treinava com professor de educação física, conheci nutricionista e sempre me encantei por esse mundo, mais a nutrição esportiva. Na minha trajetória, eu já trabalhei em centro especializado em diabetes, já fiz pesquisa na Embrapa, enfim. Perfeito. Fiz mestrado em imunologia na Unesp. Então, só que eu nunca botei muita fé no jejum. Eu sabia que era uma ferramenta aplicável para algumas pessoas, boa no diabetes tipo 2, boa para o emagrecimento, mas eu mesmo nunca tinha feito. Quando eu fiz, tudo mudou. Tá. Agora eu tenho total certeza do poder do jejum. Se você pega um número de telefone, se você me falar um número de telefone agora, guarda ele, por favor. Eu vou lá embaixo, faço um exercício na praia, eu volto aqui e vou lembrar desse número inteiro. Tá. Antes, comendo muito carboidrato, se você me fala o número aqui, a hora que eu estou descendo a escada, eu já esqueci. Esquece. Tá. Eu já cheguei a pesar 110 quilos. Enorme, conseguia fazer mais força. Sabe o que eu fazia antes de ir pro treino? Pegava água com açúcar e mandava para baixo. Por quê? Porque eu queria glicose. Eu queria usar esse carboidrato para gerar ATP. Sabe o que é ATP? Adenosina trifosfato. É a nossa molécula energética. O açúcar, ele é bem rápido utilizado para o corpo. Comeu, ele já está lá disponível. Perfeito. Ele é metabolizado muito rapidamente. Mas, então faz bem para o músculo. O músculo adora o açúcar. Tá. Mas o açúcar envenena. Perfeito. Sério, como você me disse anteriormente aqui, né? Que o açúcar é o mal do século. Isso, é o maior alimentador do câncer, por exemplo, né? E de outros males, de outra doença, né? Sem falar no diabetes, que é uma coisa direta, né? Sim. Então, outro grande vilão também, além do açúcar, são as gorduras vegetais. Sim. Também as gorduras vegetais. Sim, Tá. Por quê? Porque o nosso corpo... Lembra que eu falei que o nosso corpo não sintetiza proteínas? Então, a gente precisa ingerir proteína por alguma fonte para conseguir manter a nossa estrutura. Isso é um fato. Se você é uma pessoa muito zen, não se machuca, medita o dia inteiro, talvez você não necessite tanto de proteína. Agora, se você trabalha pesado, se você vive estressado, se você tem alguma reparação tecidual, às vezes a pessoa está com muita dor no ombro, muita dor no joelho.
vai no médico, faz infiltração, vai na fisioterapia, até às vezes vai no nutricionista ruim, porque tem muito nutricionista ruim hoje em dia, sinto muito falar isso, mas é a verdade. Sim, como todas as suas áreas, todos os profissionais. Tem muitos bons também, perfeito. mas infelizmente eu acho que a maioria é ruim. A educação deu uma precarizada nisso. Muito bem. EAD, muito... Isso também. E mais a preguiça das pessoas também. Também de pesquisar, claro, de buscar conteúdo. Às vezes, isso, perfeito, isso. Concordo com você. E aí, se você tem uma lesão, se você não ingere a quantidade correta de aminoácido ali, porque vai ter síntese de colágeno, síntese, né? Síntese proteica mesmo. Você nunca sara. Você fica só tratando um machucado, anti-inflamatório e tal, mas você não tem reparação. Então, essa é a importância da proteína. E o jejum entra onde ali? O jejum ensina o seu corpo a usar gordura como fonte de energia. Essa é a grande mágica do jejum. Perfeito. A reserva que a gente tem, ele vai passar a consumir. Isso. Porque se você está acostumado a comer açúcar, numa situação de jejum, o seu corpo vai consumir aminoácido, que é a menor fração da proteína. Então, tá comendo açúcar, fez jejum, tá perdendo massa muscular. Ensinou o corpo a gastar gordura como moeda de troca ali na geração de energia, aí você começa a secar, camarada, e mantém a massa muscular. Então, essa é a vantagem do jejum, é essa. É a ideia do jejum. Isso. É disparar ou dar o mental fica melhor. Você fica mais forte espiritualmente, porque você não cai mais na isca, o peixe morre pela boca. Você não cai mais na isca do açúcar. Perfeito. E você fica mais forte. Aí, eu vou fazer um treino de força. Aí vem a moeda de troca do mundo que não existe. Aí vem a moeda de troca do mundo que não existe almoço grátis. Vou fazer força, aí eu preciso de energia. Aí eu como um doce, eu como umas 2 bananas com aveia, encho o meu corpo de glicose, só que eu vou lá e arrebento. Corro, vou surfar, vou dançar forró, entendeu? Mas é a moeda de troca do mundo. Perfeito. É por isso a importância do jejum. Legal. É interessante essa ideia. E é interessante também, eu já ouvi falar, eu nunca fui à academia, mal faço umas caminhadas com meus cachorros aí. Tem que fazer mais. É isso, talvez. Eu vou repensar. As pessoas vêm aqui, vamos fazer um negócio de, sei lá, terapia, vamos fazer limpeza de pele, vamos fazer tudo isso aí eu já tenho meio de graça, mas por enquanto os homens da roça, homem simples ainda não... Mas eu vou. Mas você tá bem. Eu tento, né? A gente sabe o que é bom e o que é ruim pra gente. Eu falo pra todo mundo, não quero fazer apologia a nada. Não consumo de álcool. Droga eu nunca consumi, graças a Deus. Mas álcool, essa coisa toda, menos. Eu acho que é melhor. Porque tudo que a gente coloca pra dentro não é o que sai da nossa boca. É o que, né? Tem essa coisa bíblica aí. Mas se você sabe que aquele alimento vai te fazer mal... não consuma, né? Os hábitos mais saudáveis, salutares, vai me trazer bem e uma velhice um pouquinho melhor também. Com certeza. Né? Agora, as pessoas falam que treinar em jejum é melhor, então, do que treinar alimentado. Qual que é a ideia? Olha, aí treinar, fazer academia, sei lá. Aí entra aquela coisa bem sábia que você disse lá no comecinho, das 8 bilhões de pessoas, que tem que respeitar a individualidade. Não dá para falar o que é bom para mim pode não ser para você. Então, o indivíduo ele nunca treinou. Ele tá super gordo lá, falar desse jeito mesmo. Podia usar um termo, mas assim, o cara tá muito gordo mesmo, fica só sentado no sofá comendo amendoim salgado ou comendo coisa pior. Sim. Coxinha. Miojo, pizza, enfim. miojo. Isso. Infelizmente está comendo só aquilo. Uma vez ou outra comer isso, tem problema? Não tem. Agora, quando isso vira a base, então não tem condição de levar uma vida assim. Aí o cara fala, eu vou mudar de vida, certo? Aí qualquer caminhada que ele faz, nossa, já vai dar uma diferença absurda. Só que existe uma coisa nesse mundo, isso é uma coisa mais filosófica agora, que se chama resistência. Toda vez que você quer mudar um padrão alimentar, não só um padrão alimentar, toda vez que você quer mudar um padrão de vida... tem uma parte do seu cérebro ali que ela luta contra. Ela fala, não vai fazer. Aí começa a acontecer diversas coisas. Só que essas coisas é você mesmo que está causando. Você não consegue enxergar isso. Mas você se coloca em situações que você não quer sair da zona de conforto. Perfeito. Então, qual que é a melhor maneira aí de você fazer exercício? É aquela que você vai conseguir fazer. Aí você evolui. Eu vou evoluir da caminhada para... Por exemplo, agora eu vou fazer dieta também. Então eu por conta começo a parar de comer o macarrão instantâneo, parar de beber refrigerante,
eu começo a tomar um suco. Ah, mas esse suco tem açúcar. Eu começo a ler o rótulo dos alimentos, porque vale a pena ler o rótulo de tudo. Então aí você vai evoluindo. Aí chega um ponto que você consegue correr 50 quilômetros em jejum. Existem seres humanos que fazem isso, né? Por quê? Por causa do padrão mental também, não é nem tanto o corpo, porque Perfeito. o corpo, as pessoas têm uma ideia assim, ó. Isso eu falo por experiência, já trabalhei com atleta, já trabalhei com idoso, gestantes, enfim, já trabalhei em todas as áreas da nutrição, né? Tá. Tem que Mas falando, desculpa te interromper, mas falando física e organicamente, um Isso. cidadão que magro e vai correr em jejum 50 quilômetros, o que, que o corpo está consumindo? Se Porque ele em 50 quilômetros eu perco uma quantidade isso, razoável de perde. calorias. Mas o que, que o corpo está consumindo então? A menos que esse cidadão seja um fenômeno, né, algo sobrenatural, Sim. ele vai ter que se hidratar o percurso inteiro. A cada Não, 2, 3 isso. horas, sais minerais, Ah, tá. gelzinho de carboidrato. Não só água. Não, Hidratar. ou um produto que eu estou desenvolvendo, ele vai pegar o produtinho e vai comer, 100% natural, orgânico. Bom também. Ele vai comer isso e aí ele vai se mantendo. Se ele é igual um carro, você tem que ir daqui no Nordeste de carro. Sim. Se você não botar gasolina, o que vai acontecer com o carro? O que vai acontecer? Ele vai parar. Vai morrer, né? Vai ali, morrer, isso. morrer. Então é isso. Então a pessoa, se a pessoa tem bastante mitocôndria, que é uma organela celular que faz é a nossa usina de força. Sim, Se sim. ele Fazer tiver, esse processamento, Isso. transforma alimento em energia. vai depender do quanto de mitocôndria você tem. Se você tem pouca mitocôndria, elas não estão acostumadas também a usar gordura, vamos dizer assim, como fonte de energia, vai ser muito desgastante para você. Agora, quando você usa o seu metabolismo aeróbico, está Sim. consumindo gordura ali, meu filho, depois de 10 quilômetros, o cara não faz diferença se ele correu 10, se ele correu 20, se ele correu 100. Se a pessoa tem um mental preparado e ela está abastecendo, se as articulações estão preparadas, Perfeito. vai embora, vai embora. A gente pode associar isso então aos etíopes, né? Que são maratonistas de primeiro. Isso. São os melhores, né? Porque na realidade. nasceram andando no deserto, a Isso, temperatura... com as limitações, Isso, pouca isso. água, pouca alimentação talvez. Então a resistência que os caras têm é impressionante. Isso. Aí não adianta o cara lá de São Paulo que compra o tênis de R$1.000 e fala, eu vou correr Pra igual... correr. O etíope corre descalço e vai Isso. sair na frente. É assim, isso é clássico. Ó, uma vez tinha um desafio na internet, assim, ó, quem consegue correr a 20 km por hora? É difícil correr a 20 km por hora. Tem gente que nem atinge essa velocidade. Sim. Um cara maratonista pode ser de 10 km, 5 km, Sim. 20 km a distância, eu estou dizendo. Ele corre a 20 km ou 22 km durante 1h30. Uma hora e Então, meia, perfeito. e a maioria das pessoas nem atinge essa velocidade. Perfeito. É isso. Não, a São Silvestre, 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros e se faz em menos de uma hora. Então ele corre mais de 20 quilômetros por hora. É sobre-humano. Sobre-humano. É uma coisa que eu falo assim. A média dele é espetacular. É uma coisa que eu assim, João, levaria, sei lá, uns 10 anos de treino e talvez eu nem chegasse nessa velocidade. Você tem que olhar para você e falar, eu consigo chegar nesse nível. O nosso corpo, ele tem certas limitações, né, fisiológicas que... Eu vou ser um strongman, por exemplo. O strongman tem 2 metros de altura e pesa 250 quilos. Né? Tem cara de 220 quilos. Esses caras eles não ficam muito tempo nesse peso. Tá. Mas eles passam de 200 quilos em algum tempo. Eu acredito que é muito esteroide, anabolizante. E aqui, ó, Perfeito. comida. É mais difícil pro cara comer do que treinar. Tá. O cara tem que comer, levantar peso, dorme umas 6, 4 horas, acorda, come, faz força, dorme de novo. O cara vive nisso. Sim. E aí o corpo, ele se molda. O problema das pessoas é ver um cara que escala todo definido e falar assim, eu quero o corpo daquele cara. Você só vai ter aquele corpo se você começar a escalar também. Perfeito. É isso. O corpo se molda de acordo com a atividade, que você está fazendo. faz. Isso, é isso. O fisiculturista, por exemplo, a gente vai ter esse corpo aí se você não for fisiculturista. Você não doutrinar teu corpo, ou disciplinar teu corpo, né? Há quem diga que tem anabolizante pra caramba, né? Tem também, mas mesmo o anabolizante, ele ajuda muito. Se você tomar anabolizante e não fazer nada, você já vai melhorar a sua composição corporal. Não tome, tá? Eu só tô dando... Entendi. É assim, tem muito médico, tem muito atleta na internet também que fica passando fórmulas de ficar forte. Desculpe, mas até a minha avó se tomar anabolizante vai ficar forte. Isso, tem que ficar forte natural, isso. Mas é aquilo.
E um detalhe é que não demora muito para você sair do zero e ter um corpo super legal. Só que esse não demora muito, eu estou falando de 3, 4, 5 anos. Mas se você parar para pensar, não é muito. Isso. Mas você tem que associar isso também à idade da pessoa, porque o metabolismo não vai reagir se eu tiver, sei lá, a dificuldade que eu vou ter com 60, 70 anos vai ser maior do que um garoto de, sei lá, de 30, não vou nem falar de 20. 20 já é naturalmente bacana, tá tudo certo. Com certeza. Não precisa fazer muita coisa, né? Mas de Com 40 para cima, sei Com lá. certeza. E isso também é outro paradoxo que eu gosto de deixar claro que eu aprendi na prática. Você pega um cara de 40 anos e ele fala assim, eu estou na minha melhor forma física hoje. Isso é verdade. Se ele nunca treinou e ele começa a treinar depois dos 35, ele vai chegar aos 40 na melhor forma física dele. Isso é verdade. Mas também é verdade que se ele tivesse treinado com 20, a melhor forma física seria ali. Então, o auge do desenvolvimento ali atlético Sim. é com 20, 22, 25, Sim. a menos outras modalidades. Por exemplo, ultramaratona, strongman, Sim. já é uma idade um pouquinho Sim. mais para frente, Perfeito. mais velha. Por quê? Porque exige mais anos Isso. Isso. E talvez seja uma coisa mais de resistência do que assim, explosão, vamos dizer assim, né? Isso, o jogador de futebol, a carreira dele é extremamente curta, né? Sim. Ele começa talvez cedo, aí, com 16, 17 anos, mas com 33 ele já é. O Neymar já é um ex-jogador. Isso. Só que você já conhece a teoria das 10.000 horas, né? Você fica bom em alguma. Você chega na alta performance em qualquer atividade. Se você desprender mais de próximo ali 10.000 horas de treino. Sim. Então você pega às vezes um menino. Hoje em dia acontece muito isso no jiu-jitsu. Tem um cara que é atleta de ponta, vive do jiu-jitsu e tem 30 anos. Sim. Faixa preta. Aí vai um menininho faixa azul lá e ganha desse cara faixa preta. Aí todo mundo, quem é leigo, quem entrou no jiu-jitsu agora, por exemplo, olha isso, faixa azul ganhou. Só que, meu irmão, você tem que entender que o menino treina 3 vezes por dia, Perfeito. desde os 5 anos de idade. Aí você bota 5 aos 17, já são 12 anos. Sim. Treinando 3 vezes por dia, Perfeito. todo dia. Então ele tem 20.000 horas de treino. Então Perfeito. é obrigação Isso não dele. veio de graça para ele. Isso, não veio jamais. É. Não veio. A pinga que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Nada vem de graça. A verdade é essa. Não existe almoço de graça, não. Não. Você tem que investir muito, tem muita força, dedicação, disciplina. Sim. Porque é choveu hoje, não vou. Tô cansado. Eu tenho uma novela que tá boa pra caramba, final da novela também não vou. Não tem E isso, cara. a mesma coisa assim, ó, aí pode ter alguém que tenha inveja do Neymar, por exemplo. Ele tá ostentando lá, ele tem tudo aquilo, mas ninguém sabe o quanto o menino sofreu. Ele, talvez com fome, no frio, imagina quantas horas ele não passou treinando. Pode ser, eu entendo. Talvez Você começou a jogar bola com 3 aninhos de idade, tropeçando, chutando a bola lá. 5 anos de idade, já tava voando. Então é isso, aí o cara tem talento. Eu tenho uma história muito legal de um menino, né, que eu convivi. É um fenômeno, mas veio de uma família rica. É o talento nato para jogar bola. Se olhar, joga melhor do que o Neymar. É assustador ver o moleque jogando bola. Tá lá na praia, os mais velhos têm que ficar de olho para ver se nenhum mais velho vai querer arrumar confusão com ele, porque ele humilha os caras mesmo. Foi jogar no São Paulo. Isso é a história que a tia dele me contou. Ficou uma semana lá no CT do São Paulo. Por quê? Porque roubavam o sapato dele, ficavam fazendo bullying com ele, porque ele não... Entende, cara? Dizer, é muito difícil. Você é jogar um cordeiro no meio de leões, de lobos. Então é meio que isso. O menino tem talento, mas quem chega no topo, irmão, é muito sofrimento. Não tem como ser de outra maneira, entendeu? Mesma coisa, jogador, um atleta de ponta. Olha lá, ele desce uma montanha de neve, vira 3 piruetas e cai. Parece fácil fazer isso. Sobe lá e... Sim, é isso. Perfeito. É isso. Isso. Pro cara é fácil pra caramba. Essas manobras de surf, de skate, qualquer outra manobra qualquer esporte. Esporte mais radical, você fala, pô, aquilo é impossível de fazer. Isso. Mas é do cidadão. Não existe o limite do corpo humano, do ser humano, é um negócio muito... E acho que isso, porque existe realmente limite, dá a impressão que não existe. Não existe. Porque o João do Pulo pulou lá, sei lá, 7 metros, 7,90. Esse recorde ficou muito... Agora já foi superado. Se o João do Pulo pulou 7,90, o outro fala, pô, eu posso pular 7,90.05 ou 7,91.
Pô, você pulou 7,91, eu posso pular 7,92? E aí vai indo, vai indo, vai indo. Na verdade, não existe limite, Não né? existe. Não existe. É Não um negócio existe. louco. Ah, vai pular 1 milhão. Não dá pra pular 1 milhão de uma vez. Não Tô sei, exagerando. de um em um, De 1 em 1 chega lá. chega. Porque qual que é o limite? Se um chegou àquela marca, por que eu não posso melhorar um Pode, pouquinho? é isso. Então não há limites. Não, é uma não coisa há, do não cérebro. há, A não gente há. que coloca a limitação. Com certeza, é isso. É isso. Ô, João, quanto tempo que a gente tem? Você marcou ou não? 30 minutos. valeu Cara, a pena. foi um papo tão interessante. Foi. Passou rápido pra caramba. Eu só vou apresentar agora. Eu entrevistei aqui Entrevistei não, bati um papo, né? João, que é nutricionista. Você tem Legal. quantos anos, João? 38 Você é anos. novo pra caramba. Então a gente volta, cara. O assunto tá tão interessante que a gente Legal. volta, né, para um segundo programa. Você tem Com mais alguma coisa certeza. para falar? A gente veio falar de nutrição, mas eu quero voltar para a gente ir a fundo mesmo nessa história de nutrição e alimentação. A gente acabou falando Fala também de outras coisas. de desempenho sim. físico, muito legal, né? Mas e aí, João? Se for para deixar um recado só para as pessoas, é que se atentem ao que estão comendo, né? Às vezes, eu tô com uma sinusite, eu sempre sinto dor de cabeça, eu tô pegando gripe muito fácil. É por causa do frio ou é porque eu fiquei perto de alguém? Não é. É porque você está fazendo alguma coisa errada, né? Está fazendo alguma coisa de errado. Então, vou falar direto para vocês. Achei que era aqui, mas é aqui, ó. Então, é isso. Se atente aos sinais. Às vezes uma criança está com dor de estômago. Entende o que eu quero dizer? A melhor maneira de... É igual um bicho na selva. O bicho na selva, se ele caçou um bicho e não fez bem para ele não vai caçar aquele mesmo bicho, a menos que ele não tenha opção. Então, se você percebe que não está funcionando, está com dor nas juntas, está com dor de cabeça, está urinando muito, você tem que parar, respirar. Percepção, né? Percepção, é isso. É isso que eu gostaria de deixar como mensagem. Olhe os sinais do seu corpo, e preste atenção no que você coloca na sua boca, porque o peixe morre pela boca, como é o tema aqui. Perfeitamente. Tá bom, gente? Obrigado a todos. E os amigos, né? Eu gostaria de contar aí com os amigos do João, né? Para compartilharem, para curtirem e se inscreverem, né? No canal, quem ainda não se inscreveu. E marcaremos aí uma próxima entrevista com o João. O Lopes é muito simpático e assim, podem compartilhar, viu? Compartilhem. O amigo que não compartilha é hater, não é amigo. Perfeitamente. Eu paguei 10 centavos por João para falar isso aí. Ô, João, obrigado, hein? Cadê meus 10 centavos?